Olá pessoal, vamos aqui resolver mais uma questão, beleza? Dessa vez a questão 26, que diz assim, ó. Calcule a integral tripla, né, dessa função x vezes y vezes e dv, onde E fica entre as esferas ρ, que tem um raio, né, 2, e o raio 4, e acima do cone, que tem o ângulo φ igual a π sobre 3. Fiz aqui mais ou menos uma representação, não ficou tão bonita, mas acho que vai dar para entender. Então, ó, essa esfera vermelha é a que tem o raio igual a 4, tá? Essa esfera aqui, azul, é o que tem o raio igual a 2. Raio, ou seja, o nosso ρ é 2. E aí, o cone está aí, ó. Como a parte superior do cone, ou seja, acima do cone, então o cone está para cima no eixo Z. Então, acontece que o φ faz um ângulo de π sobre 3, ou seja, o ângulo φ é π sobre 3. Ou seja, o ângulo φ é o ângulo, certo? Com relação ao eixo Z. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, que eu vou até pintar de preto. Esse ângulo aqui é quanto? Ele é π sobre 3, beleza? Então, é isso que a questão está dizendo. E aí, ele quer a parte que fica entre as esferas e acima do cone. Então, a parte que fica entre as esferas e acima do cone, mas ainda pegando as esferas, é essa partezinha aqui, ó. Tá certo? Que eu tô até fazendo um desenhozinho de preto, tá? E foi essa parte que eu desenhei aqui, ó, certo? Então, a região que a gente quer achar, ou seja, que vai integrar, é essa regiãozinha aqui, ó, esse desenho, tá certo? Acho que ficou agora melhor de compreender, né, o que a questão está dizendo. Normalmente com desenho fica mais fácil de visualizar. Então, fica acima das esferas, fica na verdade entre as esferas e acima do cone. Então, a parte que fica entre as esferas, mas ainda envolve o cone, é essa partezinha aí que eu grifei de preto. Inclusive, eu fiz um desenhozinho aí do lado. Beleza. Agora, vamos para os intervalos de integração, certo? Então, aqui, ó, para os intervalos, ó. Intervalos. A gente tem o ρ, né? Só que o ρ, ele não tá dizendo que tá variando da esfera de raio 2 até a de raio 4. Então, a gente já tem a variação do ρ. Está variando de 2 até 4. Aí, o θ é o ângulo formado no plano XY, certo? Só que aí, se você analisar, tá variando do quê? No ângulo inteiro. Ou seja, no plano XY, vai começar do 0 e até o 200 e do 2π, do 360. Porque observe que aqui eu consigo dar uma volta inteira, já que o cone é circular. Beleza? E tá dizendo só que a parte superior do cone e fica entre as esferas, mas não tá restringindo só a primeira octante, entendeu? Então, aqui, o nosso ângulo θ, que é o ângulo formado no plano XY, vai de 0 até 2π, porque vai ser 360 graus. Igual tá aqui, ó. É como se pegasse assim, ó, 360 graus, tá? Com relação ao plano XY. E o φ, ele já dá a variação. Ou seja, vai começar do 0, do eixo Z, e vai até π sobre 3. Então, aqui, ó, do 0 até π sobre 3. Beleza. Perdão, gente, eu tô com a garganta um pouquinho ruim, mas vai dar certo. Então, bora. Aí, agora, a gente já tem os intervalos de integração. Porém, a nossa função aqui, ó, a integral tripla, tá em função de quê? X, y, z. A gente não pode ter os limites com relação a ρ, θ e φ, e aqui x, y, z. Então, a gente vai fazer o quê? Substituir. O x em coordenadas esféricas é quem? É ρ, seno de φ, cosseno de θ. O y é ρ, seno de φ, seno de θ. E o nosso z vai ser ρ, cosseno de φ. Pronto. Agora vamos repetir a integral e substituir, tá bom? Essas informações que a gente tem. Então, bora lá. Ó. A integral tripla com relação ao sólido E de x, y, z, dv vai ser igual a quem? Vai ser igual à integral tripla do sólido E. Por enquanto, vamos só substituir aqui esse x, y, z, tá bom? Aí, ó, o x, que é ρ, seno de φ, cosseno de θ, certo? Que multiplica aqui, ó, o y, que é ρ, seno de φ, seno de θ, que multiplica o ρ
cosseno de φ. E aí dv. Vamos simplificar isso aqui. Vou só ajustar um pouquinho a tela, tá? Vamos simplificar um pouquinho isso aqui. Multiplicando, a gente vai ter o seguinte, ó. Vai ficar feio, gente, a letra fica horrível, tá? Mas se vocês entenderem, tá ótimo. Então, ρ vezes ρ vai dar ρ ao cubo. Aí, a seno de φ aparece 2 vezes. Então, vai ficar seno ao quadrado de φ. Aí, cosseno de θ e seno de θ aparece só uma vez. Então, vai ficar só cosseno de θ vezes o seno de θ. Aí, vezes o cosseno de φ, né? Que só aparece também uma vez. Beleza. Isso entre parênteses, tá? dv. Aí, agora sim, a gente vai substituir os intervalos de integração. Como não há uma dependência entre esses limites de integração, então a gente vai colocar de dentro para fora ρ, depois θ, depois φ. Então, a integral mais de fora vai ser com relação ao φ, tá? Então, eu tá variando de 0 até π sobre 3. A integral do meio vai ser com relação ao θ. Então, está variando de 0 até 2π. E a integral de dentro, que é a primeira que a gente vai resolver, é a integral com relação ao ρ, que o raio, né? Que varia de 2 até 4. Aí, ó, ρ ao cubo, seno ao quadrado de φ, cosseno de θ, vezes seno de θ, vezes o cosseno de θ, vezes quem? ρ ao quadrado, seno de φ. Aí, ó, com relação a dρ, primeira integral, depois com relação a θ e por último com relação ao φ. Pronto, aí agora a gente só vai ter que multiplicar, certo? Para começar a responder. Então, a gente tem o seguinte, ó. A integral de 0 até π sobre 3, da integral de 0 até 2π, da integral de 2 até 4, né? E agora, ó, ρ ao quadrado. Quer dizer, ρ ao quadrado vezes ρ à terceira vai dar ρ à quinta. Então, tem o ρ elevado a 5. Seno de φ vezes seno de φ vai dar seno de φ ao cubo, porque já estava ao quadrado, né? Aumentou mais um expoente. Mais um no expoente. E o resto eu repito, ó. Cosseno de θ vezes seno de θ. Eu coloquei foi seno de φ. Vezes seno de θ vezes o cosseno de φ. Pronto. dρ, dθ, dφ. Aí agora, vamos começar a integrar com relação ao ρ. Então, tudo que não tiver ρ vai para fora da integral. Então, acontece, vai ficar assim, ó. A integral, vou fazer aqui embaixo mesmo. Vai ficar assim, ó. A integral, meu Deus, como fica feia. É a prática. A integral de 0 até π sobre 3, da integral de 0 até 2π. Aí, o que não tem ρ a gente coloca para fora. Então, ó, vem para cá o seno ao quadrado, ao cubo, né, de φ, cosseno de θ, seno de θ, cosseno de φ. Aí, que multiplica, né, a integral de 2 até 4 de ρ à quinta. Aí, ó, dρ, dθ, dφ. Beleza, pessoal. Então, a integral de ρ à quinta, no caso, eu vou somar um ao expoente, repetir esse expoente aqui embaixo e somar um também. Então, acontece que vai ficar assim, ó. A integral de 0 até π sobre 3, a parte mais chata é repetir tudo. Mas tem que repetir. E aí, ó, do seno ao cubo de φ, cosseno de θ, seno de θ, cosseno de φ. A integral de ρ à quinta, você faz o quê? Na regra de integração, né, no expoente, você soma um ao expoente, repete o expoente embaixo e soma um também. Então, essa integral vai ser igual a ρ à sexta sobre 6, beleza? Então, vai ficar aqui, ó, ρ elevado a 6 sobre 6. E com limite de integração de 2 até 4. Agora, a gente tem que só substituir, beleza? E ainda faltou aqui, ó, o dθ, dφ, porque o ρ a gente já respondeu. Beleza? Então, vamos aqui, ó, para baixo. Aí, vamos aqui agora substituir os limites de integração. Então, vai ficar aqui, ó,
meu povo, vai ficar o seguinte, a primeira integral de fora, né, que é 0 até π sobre 3, da integral de 0 até π sobre 2, aí, ó, o seno ao cubo de φ, cosseno de θ, seno de θ, ó, sempre quero colocar um φ, cosseno de θ e cosseno de φ. Aí, vezes, vamos abrir um belo colchete, aí o limite superior menos o inferior. Então, vai ficar assim, ó, 4 elevado a 6 sobre 6 menos 2 elevado a 6 sobre 6. Beleza. Isso aqui vai ser igual a quanto, ó? Isso daqui vai ser igual ao seguinte, ó. 4 elevado a 6 vai dar quanto, meu povo? 4 elevado a 6. Mas, enfim, se você fizer na calculadora, esse resultado aqui vai dar igual a 672, beleza? Então, faça na calculadora que fica mais fácil, que se a gente for multiplicar tudo aqui, vai levar muito tempo. Mas vai dar 672, isso aqui. Então, já substituindo, vai ficar assim, ó. Ih, esquecemos o de rho, de θ, de φ. Pronto, de rho já foi, né? Vai ficar só de θ, de φ. Pronto. Então, a gente vai ter o quê? A integral de 0 até π sobre 3, da integral de 0 até 2π. Aí, vamos repetir, ó. Seno ao cubo de φ, cosseno de θ vezes seno de θ, aí cosseno de φ. Que multiplica quem? Que multiplica agora 672, que foi o resultado da integral com relação a ρ, aí d θ d φ. Beleza. Aí agora a gente vai resolver com relação a quem? Com relação a θ. Então, bora aqui, ó. Esse 672, como ela é uma constante em qualquer situação, vou colocar para fora de todas as integrais. Então, vai ficar aqui, ó, 672. Aí, a primeira integral de fora é com relação ao φ. Então, vou repetir, porque eu vou resolver agora com relação ao θ. Então, tem π sobre 3, né? Limite superior. Aí, da integral... Pera ainda, gente. Vai repetir essa integral ainda não. Vamos colocar para fora o que não tem θ. No caso, seria esse cosseno, esse seno ao cubo de φ e esse cosseno de φ. Então, vamos multiplicar quem? A integral de 0 até 2π de quem? Do cosseno de θ vezes o seno de θ de φ. Eu sempre gosto de pegar essas integrais e resolver, tipo, no cantinho. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Porque a gente vai precisar fazer uma mudança aqui de variável. Vou pegar aqui uma outra cor, tá? Certo? E a gente vai resolver ela. Então, vamos resolver bem aqui, ó. De 0 até 2π, aí do cosseno de θ vezes o seno de θ de θ. Vamos chamar agora aqui, ó. Nós vamos chamar vamos chamar cosseno, o seno de θ de u. Então, se o seno de θ é igual a u, a derivada de u com relação a θ é quem? É o cosseno. A derivada do seno é o cosseno de θ. Beleza. Então, a gente tem que o nosso dθ, que está bem aqui, ó, o nosso dθ vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 sobre o cosseno de θ e aí du. Beleza? Para quem não entendeu esse passo, eu só multipliquei, tá? Fiz como se fosse uma regrinha de 3 aqui e coloquei tudo isso em função do dθ. Isso aqui é um implica, viu? Tá. Então, dθ vai ser 1 sobre cosseno de du. Beleza. Então, bora aqui colocar, ó. Não vou repetir ainda esses limites mais não, tá? Da integração, porque a gente vai repetir no final. Porque se eu repetir agora, vai ficar errado, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Só a integral indefinida mesmo. Então, vai ficar o cosseno de θ vezes o seno, agora é u. Então, vai ficar u vezes quem? Vezes quem é o dθ? É 1 sobre o cosseno de θ du. Beleza. Aí, ó. Cancelando aqui esses dois, né? Que dividido vai dar 1. Eu vou ter só a integral de u du. Aí ficou fácil. É só somar 1 ao expoente. Concorda comigo?
E aí, você vai precisar só somar 1 ao expoente. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. U ao quadrado sobre 2. Só que quem era U, minha gente? Era o seno de θ. Então, a gente vai ter aqui, ó, o seno de θ ao quadrado sobre 2. Beleza. Aí agora, já que a gente já voltou para normal, né? A gente vai ter que substituir os limites de integração. Quando eu falo que voltou ao normal, é que eu voltei para a variável θ, tá? Então, agora eu posso substituir esses limites aqui, ó. Então, de 0 até 2π. Aí, vamos substituir, tá certo? Então, o limite superior menos o inferior. Aí, bora lá, ó. Eu tenho... Vou abrir aqui um colchete... Certo? Abrir aqui um colchete. Aí vai ficar aqui, ó. O seno ao quadrado de quem? 2π sobre 2. Aí menos o limite inferior. Então vai ficar menos o seno ao quadrado de 0 sobre 2. Minha gente, olha só, isso aqui vai dar 0. Porque o seno de 2π é 360 graus. O seno de 2π é quem? É 0. E o seno de 0? É 0. Então, essa parcela inteira aqui dá 0. Então, a gente vai voltar na nossa integral e vai perceber que ela acabou. Ela acabou de terminar, como diz a história do Matuto, né? Então, deixa eu só minimizar isso aqui, ó. Pra gente continuar. Vou colocar aqui num cantinho. Pronto, vamos ver se esse espaço aí dá. Se não der, eu minimizo mais um pouco, tá bom? Então, agora, eu vou ter o seguinte, ó. 672, que multiplica a integral de 0, né? De 0 até π sobre 3, do seno ao cubo de φ, vezes o cosseno de φ, vezes quem? A gente resolveu essa integral aqui e viu que ela é igual a quê? A 0. Então, observe, se eu tenho um número, um constante, sei lá, se eu tenho alguma coisa vezes 0, vai ser quanto? Vai ser 0. Então, quer dizer que essa integral aqui todinha é igual a 0. Eu nem preciso resolver essa outra, porque vai ser vezes 0, certo? Então, essa integral que a gente resolveu aqui, ó, tudo isso vai ser igual a 0, beleza? Então, a integral desse sólido é de x, y e z dv é igual a 0. Então, é isso, meu povo. Bons estudos. Se não entendeu algum passo, comenta. E se entendeu, comenta também, que eu quero saber se eu tô conseguindo te ajudar, tá certo? Sempre é muito gratificante, porque, poxa, gente, a gente leva um tempão pra gravar, um tempão, às vezes erra, tem que voltar, certo? Tem que resolver, ainda tem o processo de postar inteiro, editar e tal, dá trabalho. Mas se eu te ajudei, vale a pena. E é isso, bons estudos, um cheirinho queijo, até a próxima, fui!